Bom, hoje eu estou aqui com minha aluna Lilian. Lilian, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas quem é a Lilian, o que você faz da sua vida hoje. Olá, sou Lilian, graças a Deus aluna do PR. Hoje eu sou empresária, tenho uma loja de tecidos ah, e sou uma pessoa assim muito ativa. Fico muito tempo em pé e eu necessito muito de estar bem, não só psiquicamente, mas fisicamente também. Eu dependo muito do meu físico na minha rotina diária. Viu, Lilian? Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história. Por que você lá atrás, nós já estamos há algum tempo juntos, né, fazendo esse trabalho, o que te levou a buscar o meu trabalho como treinador? Dores, muitas dores. Eu sofro com dores nos dois joelhos desde a minha adolescência, desde que eu me entendo por gente. E essas dores foram se intensificando cada vez mais. Quando eu cheguei a Araras, eu procurei, aliás, em São Paulo eu já havia procurado ajuda, tanto médica quanto de academia. E quando eu cheguei a Araras, eu estava assim com muitas dores. Eu chegava durante o dia a dar uma saidinha assim do meu ambiente aqui de trabalho e eu costumava deitar, literalmente deitar mesmo, com os joelhos para baixo, que me dava uma sensação de melhoria. Em casa, para dormir, tinha muita dificuldade para dormir também. Então eu às vezes jogava um lençol no chão e deitava de barriga para baixo, aquela sensação de que os joelhos estavam aconchegados ali no chão, eu não sei explicar. Isso aliviava um pouco as minhas dores, né? E aqui em Araras eu procurei também ajuda com outros profissionais da área essa parte física, né? Só que as dores foram só se intensificando, eu não via melhoras. Tá. Eu lembro que você contou para mim uma vez o que aconteceu quando você foi procurar ajuda médica. Então, quando eu cheguei aqui em Araras, eu já havia feito em São Paulo uma cirurgia no joelho direito. Graças a Deus eu mudei para cá, não deu tempo de mexerem no joelho esquerdo, né? Porque seria o próximo. Eu fiz essa cirurgia no joelho direito, fiz umas aplicações com uma medicação, se não me falha a memória é Synvisc One que chama. Nunca obtive resultado positivo com isso. A cirurgia que eu fiz no joelho direito também não trouxe benefício nenhum para mim, eu continuei com as dores. Então eu cheguei aqui num estágio de dor muito avançada e totalmente desacreditada. Passei por vários médicos e eu ouvi a mesma coisa, que eu não iria mais usar outro calçado a não ser tênis, que eu não iria poder caminhar mais, correr surreal, atividade física totalmente limitada e todos era o mesmo procedimento, muitos remédios. Então eu tomava, eu acredito que diariamente uns 8 medicamentos e eu também não via resultado nenhum com aquilo porque as dores só intensificavam. Então passei por um último médico, eu já morava aqui, voltei para São Paulo, fui procurar uma outra opinião e o médico me disse que eu poderia me preparar, que eu teria que usar bengala muito jovem, que eu, pelo meu problema de saúde, em torno de 60 anos de idade, eu já estaria com bengalas. E ele enfatizou muito para mim, nunca tire um tênis do seu pé, porque você não vai conseguir usar outro tipo de calçado nunca na sua vida. A mesma história, voltei com um receituário, algumas medicações diferentes, mas muito remédio, muito mesmo. E nenhum surtia efeito nenhum. E aí comecei a fazer atividade física aqui, também não vi resultado nenhum. E aí foi quando Deus vai encaminhando, né, a situação, que é Ele que age mesmo. Meu esposo tinha visto a academia do Pierre, tinha comentado comigo
uma vez e eu já estava desacreditada, né? Não acreditava porque você acaba comprando tantos médicos falando a mesma coisa, você convivendo às vezes com pessoas com problemas parecidos. O que para mim era muito chocante é que eu, muito jovem, saber que eu tenho artrose e nos 2 joelhos, isso é muito chocante. Então você escuta o tempo todo pessoas relatarem casos de artrose e pessoas que se adaptam a isso, a acreditarem que não tem solução, que não tem saída. E você compra essa ideia de que para você também não terá saída, né? E um belo dia eu fui até o Pierre, né? Ele conversou bastante comigo, confesso que eu não acreditei em nada do que ele falou para mim. Voltei para casa e meu esposo me deu maior apoio, não, faça um teste, porque ele via, né? Ele quem sempre acompanhou o que eu passava, dificuldade para trabalhar, para ficar em pé. A dor, ela provoca em você também um estágio assim de mau humor enorme, né? Você não tem prazer para fazer nada. Você não tem prazer para você trabalhar, para você pôr uma roupa diferente, um sapato diferente, para você caminhar, para você passear. Você fica refém daquilo, aquilo limita você e vai colocando você num estágio de apatia, de mau humor. É terrível, né? Voltando para o meu encontro com o Pierre, meu esposo disse, dê uma chance a ele, né? E aí o Pierre havia comentado comigo de que havia a possibilidade de nós fazermos um teste por 3 meses. Conheci pessoas que me falaram muito bem dele, que me recomendaram muito. Falei, bom, 3 meses, deixa eu tentar, né? Aí eu tentei. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A minha vida de 3 anos, diria que de 3 anos mais ou menos para cá, ela se transformou, né? A partir do momento que Deus colocou o Pierre na minha vida, que eu dei uma chance, graças a tanto apoio do meu marido, a tantas recomendações positivas, e não precisaram de 3 meses, 2 semanas bastaram. Lilian, o que você, dentro do treinamento, depois que você passou por essas 2 semanas iniciais aí, que você percebeu que essas dores diminuíram, o que trouxe isso para você em relação à sua confiança? O que fortaleceu dentro de você? Porque eu percebo que as pessoas, mesmo melhorando, depois de um tempo, elas param, porque a dor foi embora. Você viu que ali foi um processo muito rápido, né? De cura, pelo tempo que você estava em sofrimento, já há alguns anos, né? O que te levou a não parar naquele momento e você persistir no seu tratamento, na sua reabilitação ali? 2 semanas depois que nós iniciamos, eu já não sentia dores. E aí você começa a perceber que, acho que a palavra é autonomia, né? Liberdade. Eu lembro que já com 2 semanas, 3 semanas, você já me colocou para fazer umas caminhadinhas também. E aqui na cidade tem um lago maravilhoso. A primeira vez que eu consegui dar uma volta é uma vitória. 2 voltas nesse lago, uma vitória maior ainda. E aí você começa a perceber que você tem a sua autonomia de vida de volta, né? Você poder passar o seu dia sem dor, caminhar sem dor, trabalhar sem dor. E eu lembro que, assim, o mais encantador foi, eu acho que 1 mês e meio, 1 mês e meio, 2 meses, você começou com o tempo a me treinar para dar uma corridinha, que para mim era surreal. Eu lembro que as duas primeiras voltas ao redor desse lago correndo, eu cheguei em casa, eu toda suada e chorando. Meu marido assustou, tá tudo bem, tá com dor? Eu falei, não, é felicidade, né? Porque para quem tinha dificuldade para passar o dia trabalhando ou fazendo coisas básicas limitada pela dor, correr para mim era algo surreal. Então,
o não estar com dor, isso foi um propulsor para mim, né? Não tomo remédio nenhum. O meu remédio é atividade física, né? E a partir do momento que você não está com dor, isso me fez tão bem, que eu quero mais. E aí você começa a perceber que o querer mais é viver bem, sem dor. E se para isso é necessária a atividade física, que maravilha. Então, que ela faça parte da minha vida cada vez mais, né? Então, é essa qualidade de vida, é essa autonomia, é poder fazer coisas que antes eram impensáveis. E se eu encontrasse com esse médico que falou para mim que eu iria precisar de bengala muito mais cedo do que eu imaginava, hoje eu diria para ele, eu não preciso. Eu encontrei uma bengala tridimensional, que é a atividade física. É essa que vai ser a minha bengala propulsora pela minha vida. Lília, eu vejo que as pessoas falam muito de custo, né? Quanto tudo isso custa, e não olham para o valor do processo, que não é só o trabalho, né? É a transformação que você passa. Eu queria que você falasse para eles o quanto que essa mudança, né, da autonomia que você acabou de relatar, quanto que isso gerou de valor para a sua vida, tanto na área pessoal quanto na área profissional, se isso realmente mudou alguma coisa e o que mudou para eles entenderem a grandeza do olhar, né? De se olhar e investir em si próprio. Eu não vou mentir que naquela conversa inicial que nós tivemos, quando você falou para mim a questão de valores, é um choque, né? Mas se você for conversar com uma pessoa que passa por isso, que sofre com artrose, existe toda uma medicação, né? E não são remédios baratos. Então, se você coloca numa balança, o custo, né, financeiramente falando, muitas vezes sai muito mais caro de você investir em remédio do que você ir atrás de uma atividade física correta que transforme verdadeiramente a sua vida. Porque muitas vezes o remédio, ele não resolve. Ele faz você gastar dinheiro e pode até aliviar, mas no meu caso eu não obtive resultado nenhum com um monte de remédio que eu tomava. E se você pesar os dois, talvez você gaste muito mais com remédio do que com uma atividade física, né? E a atividade física, ela tem tantos outros benefícios, né? Não só para ajudar a resolver esse problema específico, mas te dá qualidade de vida por toda a vida, coisa que eu não vejo isso no remédio, né? Então, aquele gasto inicial que me assustou, hoje eu costumo dizer que, a gente até brinca, falei para você uma vez, que você é o plano de saúde que eu tenho, né? Então não tem preço. Qualidade de vida, autonomia, liberdade e viver sem dor e sem estar refém de medicamentos. E hoje, o que você consegue fazer na sua vida em termos de exercício físico? Você consegue praticar esporte? O que você consegue fazer que antes você não conseguia nem andar corretamente? Ai, que maravilha, né? Hoje eu adoro comprar calçado, tenho os meus saltinhos, não vivo mais só com tênis. O tênis hoje ele é usado mais para atividade física, então eu treino com você 2 vezes na semana. Eu tenho para mim uma rotina aqui na minha mente assim, pelo menos 4 vezes por semana eu tenho que fazer alguma atividade física. Então, segunda-feira à noite eu faço dança de salão e eu vou com salto, não sinto dor nenhuma, que é uma bênção de Deus. Terça-feira eu treino com você, quarta-feira eu vou pro lago, faço caminhada, quinta-feira eu treino novamente com você, né? E no sábado eu gosto de fazer uma corridinha. Quando eu não corro nesse lago aqui da cidade, eu faço a corridinha minha pela Marginal. Então, para aquela Lilian estática, refém de dor, hoje fazer dança de salão, caminhar, treinar em academia e correr, é surreal. E o quanto que você acha que você consegue correr hoje, sem ter nenhum tipo de dor?
Hoje, eu já cheguei a correr, eu acredito que quase uns 4 quilômetros sem dor. E o que você sente quando você está correndo? Essa questão essa liberdade que você falou de poder ter essa autonomia, né? O que isso traz para você na hora da corrida ali? Felicidade. Gratidão, gratidão a Deus, né? Gratidão a Ele, por Ele conduzir, né? Por Ele estar presente o tempo todo na minha vida, por Ele ter colocado pessoas como você no meu caminho. E felicidade, bem-estar, né? Eu acho que o sentido completo dessa palavra felicidade, ela vem junto com a gratidão, muita gratidão, por poder estar fazendo aquilo dali, se sentindo bem e sem dor, né? E aí é gostoso porque eu gosto muito de mesclar, assim, eu nunca saio, hoje eu vou só correr. Eu gosto muito de fazer minha caminhadinha de manhã, então eu caminho um pouco ali ao redor do lago, saio às vezes para Marginal, dou a minha volta correndo, volto pro lago, caminho mais um pouquinho. E é muita gratidão. E o que você poderia deixar de mensagem para as pessoas hoje? Que a gente sabe que há um lobby muito grande da indústria farmacêutica, principalmente, para induzir as pessoas para cirurgia, para o medicamento. A gente sabe que tem um mercado ali por trás que é muito mais forte do que o nosso dia a dia. O que você pode falar para as pessoas que hoje estão naquela situação que você estava alguns anos atrás e que não consegue achar ou visualizar essa alternativa de um simples, vamos colocar como um remédio do diário, que é o exercício físico? O meu conselho é muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Tenham em mim um exemplo, assim, se eu não tivesse me mudado aqui para a cidade, eu já teria feito a cirurgia também no meu joelho esquerdo. Então, muito cuidado. É muito interessante você procurar várias opiniões, sim, né? Mas eu fiz isso. Eu procurei vários médicos renomados em São Paulo. Então, tenha muito cuidado, porque eu me arrependo muito hoje, com o que eu vivo hoje, eu jamais teria deixado abrirem o meu joelho direito, né? Então, procurem, antes de tomar essa iniciativa de ficar só com a medicina, de tomar só medicamentos, e acreditar que você não pode, que você vai ser refém disso o resto da sua vida, procure ajuda, mas procure ajuda na atividade física. Procure profissional como o Pierre, que é uma pessoa atenta ao corpo humano como um todo, né? Que vá verdadeiramente transformar a sua vida, né? Eu lembro que em São Paulo, 2 meses depois que eu fiz a cirurgia do joelho direito, um dos médicos me liberou para fazer atividade física leve. Eu procurei uma academia em São Paulo e 3 semanas depois que eu estava nessa academia, eu comecei a ter surtos de dor inimagináveis. O joelho que eu havia feito a cirurgia, o direito, parecia que tinha uma faca cortando o tempo todo ali. Era algo assim surreal. As dores estavam muito maiores. Eu voltei no médico, ele me perguntou o que eu fazia de atividade física lá, e ele falou, jamais eles poderiam ter passado isso de exercício para você, você não pode fazer isso. Então, muitas vezes, quando você procura uma academia, você vai cheio de esperança, né? Que possa também ajudar você a sentir menos dor ou nenhuma dor. Mas muito cuidado também, porque a atividade física ela tem que ser certeira. É um conhecedor do corpo humano, uma pessoa que sabe realmente o que está fazendo, que sabe lidar com o seu problema de saúde, né? Porque quem vive com esse problema tem um problema de saúde. Então não é simplesmente chegar no local, treinar, não.
é saber lidar com o seu problema específico, né? Então, muito cuidado para você não ficar refém de remédio, refém de limitações que muitas vezes colocam na sua cabeça e você compra essa ideia. E cuidado também com atividade física que não vá fazer bem para a sua saúde, que não vá tratar o problema de saúde que você tem. E uma última pergunta para a gente fechar aqui. Depois de você passar por todo esse processo do treinamento, essa mudança de mentalidade em relação a tudo isso que a gente conversou, hoje, como é que você se sente fisicamente? Mais jovem, mais velha, da mesma maneira? Como é que está hoje a Lilian? Hoje eu tenho 40 anos, né? E eu costumo dizer que eu não troco os meus 40 pelos meus 18, pelos meus 20, pelos meus 30. Eu estou na melhor fase da minha vida. Muito mais magra, sem dor, cheia de autonomia, cheia de vida. O você estar bem consigo mesma transforma tudo, né? Hoje eu adoro usar um salto, eu adoro me vestir melhor, eu adoro viver, né? Então eu estou na minha melhor fase. Porque a Lilian dos 18, a Lilian dos 15, que morava no sítio, já convivia com dores nos joelhos, né? E eu lembro que as pessoas que me conheciam falavam, isso é reumatismo, né? Não tem jeito. E eu sofria muito, já desde muito menina com isso. E os anos foram passando, isso foi só se intensificando. Eu não fazia ideia, e acho que também quem vivia comigo não fazia ideia que eu já tinha artrose. Porque a artrose, geralmente quando se fala em artrose, você pensa que são pessoas de mais idade, com uma idade mais avançada que tenham esse problema de saúde, né? Então eu me sinto muito feliz, realizada. Perfeito.